Como vocês podem ver, eu vou reutilizar esse vaso aqui, que eu uso para bonsai. Vou colocar a pedra pequena no fundo e vou colocar essa manta por cima. Vou pegar esse arame, que eu uso para isso, para aramar e amarrar os bonsaizinhos. Vou passar pelo furo de drenagem do vaso, pela manta, para poder segurar a raiz na terra. Esse é o meu pezinho de jabuticaba. Como vocês podem ver, o vaso já está pequeno para ele, então eu vou passar para esse que é bem maior que esse daqui. Como vocês podem ver, né? Eu passei pelo furo de drenagem de baixo, o arame, e por cima das pedras. Agora eu vou passar pela manta. Agora está passado pela manta. Eu vou pegar a planta, vou tirar com muito cuidado para o torrão sair inteiro. Vou desembolar as raízes que estão mais na lateral do vaso, podar um pouco, colocar aqui, prender com esse arame. E quando ele enraizar aqui, eu posso remover o arame. As mantas que eu costumo usar são mantas de jardim para drenagem de solo. Eu prefiro usar a branca e a verde. Eu percebi que a escura ela costuma a durar menos no vaso. Essa verde aqui e a branca, elas duram muito mais tempo no vaso. Não sei porquê, mas eu fiz o teste na prática e percebi que a durabilidade é muito maior. A pedra que eu usei no fundo foi essa pedra rolada de rio. Eu prefiro. Particularmente eu gosto mais de trabalhar com ela, porque é fácil de lavar e a terra não impregna nela como argila expandida. Vou estar usando vermiculita expandida, substrato ou terra preta vegetal e casca de arroz carbonizada. A proporção que eu uso desse material, pode ver, é 5 partes de terra para 3 partes de casca de arroz e 2 partes de vermiculita. Como vocês podem ver aqui, tá os 3 compostos. Eu vou pegar, misturar bem para que fique uniforme a casca de arroz com a vermiculita e a terra. O resultado é um composto bem solto, bem leve, é fácil para a raiz se desenvolver e é fácil para a água ser drenada. Mudei um pouco de substrato já no vaso, cobrindo um pouco da manta. Agora eu vou pegar a mudinha e passar para cá. Eu faço isso, lembrando sempre que isso é feito de preferência em dia que não está ventando, para evitar de tomar golpe de ar na raiz da planta. Eu sempre costumo dar uma forçadinha assim, ó, nos vasos de plástico na lateral, para que o torrão solte inteiro e a planta não sinta mexer na raiz dela. Aqui está o torrão inteiro. Como vocês podem ver, a raiz já passou pela manta embaixo, já estava até grudando nas pedras. Então agora o que eu vou fazer? Esse bolo de raiz que vocês estão vendo aqui, eu vou dar uma podada, vou tirar essa manta e acondicionar a mudinha ali no vaso novo. Eu particularmente gosto muito de usar essa tesoura. Eu esterilizo sempre ela antes de usar. Eu me acostumei com ela, mas eu também tenho as tesouras próprias para poda de galho, poda de planta. Tenho o tesourão, tenho as tesouras para poda de bonsai. Lembrando que raiz muito grossa eu gosto de preparar uma pasta cicatrizante para passar antes de pôr na terra, para evitar que entre algum tipo de fungo ou parasita pelo corte da raiz da planta. Eu uso praticamente o mesmo tipo de pasta que eu uso no corte de galho, que é óleo de nim puro misturado com canela em pó. Tá aqui, fiz a poda, removi o excesso da lateral do torrão, peguei, como vocês podem ver, dei uma volta com arame para fixar, para que a planta não tombe, não caia, para que ela fique firme até ela conseguir enraizar. Simples. Agora eu posso dar uma podada
nos galhos um pouco, para que ela não se sinta muito sobrecarregada, para que ela se desenvolva bem. Eu costumo usar misturado nesse substrato que eu faço, o Forte Plantio. Eu uso a quantidade especificada na embalagem, eu faço um cálculo pelo volume do vaso e aí eu coloco a quantidade de Forte Plantio. Num vaso de 40 litros eu coloco 200 gramas. Num vaso de 20 litros eu coloco 100. Aí num vaso de 10 litros coloco 50. E num de 5 litros eu coloco 25 gramas de Forte Plantio. Lembrando, sim, sempre que você for usar o Forte Plantio, você já tem que regar logo em seguida para que a planta não sinta. Eles mudaram a embalagem do Forte Plantio e ficou muito mais fácil de utilizar. Aqui no caso de vaso, ele já está explicando, ó, 1 colher de sopa por litro de terra. Então ficou muito mais fácil. Aqui no caso fala colher de café 8 gramas, mas eu costumo usar a de sopa mesmo, que para mim deu um resultado bem melhor. Mas vocês podem estar usando a colher de café mesmo. Aí agora eu vou regar logo em seguida essa terra com cuidado. Lembrando que essa primeira rega eu vou fazer até ver a água saindo pelos furos de drenagem do vaso. E tá aí. Agora eu vou finalizar fazendo uma poda para reduzir um pouco a copa dela. O vaso anterior removido, que era um vaso bem pequeno e raso, e esse vaso maior. Lembrando que eu faço isso, no bonsai eu verifico sempre uma vez por ano, 1 ano e meio, para ver, dependendo do tamanho do vaso. O vaso maior você pode esperar até 2 ou 3 anos. Mas se você perceber que as raízes começam a sair aqui por cima da terra, na lateral, ou começa a sair pelo furo de drenagem, também já é hora de fazer essa poda de raiz. Belezinha, pessoal?